Quem já teve a experiência do adultério está mais habilitado para aconselhar casais? Será? O que você acha? É o que veremos nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Cremilson Meireles e nesta ocasião quero controversar com você sobre a relação entre o adultério e o aconselhamento conjugal. Por isso, quero intitular esse vídeo com a pergunta que fizemos no início. Quem já teve a experiência do adultério está mais habilitado para aconselhar casais? Embora essa pergunta pareça absurda, na verdade tem sido uma afirmação de alguns, de que aqueles que já adulteraram, por terem essa experiência, estão mais habilitados, mais capacitados para orientar os casais que vivem seus conflitos. Mas nós encontramos na Escritura algo um pouco diferente. Entretanto, antes de fazermos os apontamentos acerca daquilo que a Bíblia diz, quero dizer para você que nós não temos a intenção de dizer que aqueles que adulteraram no passado estão condenados ao inferno. Não queremos dizer isso, acreditamos no arrependimento, acreditamos na graça de Deus. Não queremos dizer também que essas pessoas devem ser tratadas com desprezo pela igreja. Não queremos dizer que essas pessoas não podem fazer mais coisa alguma na igreja, não queremos dizer nada disso. E, na verdade, não queremos incitar raiva ou ódio em relação a essas pessoas. É importante também destacar que com a expressão adultério, eu estou me referindo àqueles que ativamente praticaram o adultério e não àqueles que sofreram o adultério, ou seja, aqueles que foram vítimas. Então, tendo feito esses esclarecimentos, quero me reportar aí a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde a palavra de Deus fala-nos assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, de acordo com o ensino bíblico, o que habilita, o que capacita, o que indica a aprovação do obreiro é, na verdade, a sua relação com a Sagrada Escritura e a sua relação com Deus. Então, esse é o obreiro aprovado, esse é que está habilitado para aconselhar. Isso inclui todos os crentes, qualquer crente buscando sabedoria em Deus, se relacionando com a Escritura de forma constante, meditando nas suas verdades, aplicando os seus princípios ao seu coração, esse indivíduo ele está também habilitado a dar orientações para casais em seus conflitos. E pensando nisso, nós nos recordamos do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O adultério é visto pela Escritura como pecado e o casamento ele deve ser honrado. O leito sem mácula ele deve ser destacado, deve ser um exemplo. Um leito sem adultério, um leito onde há fidelidade conjugal, deve ser ressaltado, deve ser honrado. E quando o indivíduo que lidera a igreja ele tem um casamento dessa forma, um casamento onde não há mácula, onde não há adultério, então ele alcança esse objetivo de honrar o matrimônio. Afinal de contas, de um modo geral, quem geralmente lida com os conflitos conjugais, quem aconselha casais na igreja, geralmente é o pastor. E por essa razão, consideramos importante que o líder tenha uma conduta moral ilibada, de modo que ele possa alcançar esse objetivo aqui de Hebreus 13, até porque acredito que esse é o propósito de Deus para o ministério pastoral. E isso é expresso em 1 Timóteo capítulo 3. Se não vejamos 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nós encontramos o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Perceba que a irrepreensibilidade, ela por si só já aponta na direção de um ministério onde não há adultério, não há mácula conjugal. No entanto, há quem
defendendo a prática de pecados habituais, argumente que ninguém conseguirá ser irrepreensível, ninguém conseguirá se encaixar nessa exigência. Mas a verdade é que a Escritura Sagrada, nesse ponto, ela apresenta um ideal a ser perseguido. Não significa que nós vamos viver sem pecado, mas que aquele que foi chamado por Deus para o ministério, aquele que se dispôs a atender essa vocação porque desejava, como o texto diz, que ele deseja o episcopado, ele deve perseguir o ideal da irrepreensibilidade. Ele não pode se conformar com pecados habituais, ele deve estar na constante luta pela santidade. E essa irrepreensibilidade é caracterizada por uma série de qualificações morais que são destacadas no texto. A primeira delas, que nós percebemos aqui no versículo 2, é que o indivíduo deve ser marido de uma mulher. Existem algumas interpretações a respeito dessa expressão, não há um consenso, mas de um modo geral, cada uma das interpretações exclui o adultério como qualificação para o aconselhamento conjugal. Na verdade, esse ensino não aparece nas Escrituras. Ser marido de uma só mulher, por exemplo, na perspectiva de alguns, é não adotar a poligamia como padrão. Porque há quem pense que aqui marido de uma mulher significa que o indivíduo seria casado com apenas uma esposa. Se ele se casasse com mais de uma, ele estaria, na verdade, em adultério. O adultério é excluído também nessa possibilidade. Outros entendem que o texto fala sobre a fidelidade conjugal. O indivíduo ele deve ser casado com uma mulher de cada vez, né? Por exemplo, quem segue essa linha entende que se o indivíduo se divorciou, né, e ele casou de novo, ele deve se manter fiel àquela com a qual ele contraiu novas núpcias, né? Então, é a fidelidade conjugal que está em vista aqui. Logo, o adultério ele está excluído também. Há quem entenda, por exemplo, que esse texto diz respeito ao impedimento para o recasamento, ou seja, a Paula aqui está dizendo que o pastor não pode ser recasado. Quem entende dessa forma também compreende que o adultério macularia, desqualificaria o obreiro. Além do mais, é importante lembrar que quem defende, por exemplo, que o pastor pode se recasar, né, aqueles que entendem assim, seguem o seguinte pensamento: o pastor pode se recasar se ele tiver sido a vítima do adultério no contexto conjugal. Então ele se divorciou e por essa razão agora, porque ele foi a vítima, ele pode se recasar. Mas se ele foi o pecador ali ativo, né, praticante do adultério, ele não deveria se casar de novo. Há muitos que entendem dessa forma. Mas, enfim, em qualquer circunstância, o adultério ele é um desqualificador e não um qualificador. Bom, mas diante dessas afirmações, nós precisamos considerar também aquilo que diz o versículo 4. 1 Timóteo 3,4 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E o versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Perceba que, na perspectiva bíblica, a maneira como o indivíduo conduz a sua família, conduz os seus filhos, o seu casamento, tem reflexos na maneira como ele conduz a igreja. Então, é importante que a família, o casamento, seja conduzido de forma bíblica, para que a igreja também seja conduzida de forma bíblica. É interessante, quando nós recuamos nas Escrituras, nós vemos um momento em que há um sacerdote, lá em 1 Samuel, que não conduzia bem a sua família. Ele permitia que os seus filhos cometessem pecados públicos e não os repreendia. Era conivente, na verdade, eu me refiro ao sacerdote Eli. Deus veio com juízo sobre Eli, fazendo com que seus filhos morressem e o próprio Eli falecesse e assim deixasse o sacerdócio. Então, significa que Deus leva a liderança espiritual da sua igreja muito a sério.
Mas sempre, quando surgem essas discussões, aparece alguém que menciona Davi. Alguém diz assim, poxa, mas Davi adulterou e, né, Deus o perdoou. Claro, nós não estamos dizendo, como falamos no início, que Deus não perdoa aquele que se arrepende. O coração quebrantado, o coração contrito, Deus não rejeitará. Aquele que se arrepende, o crente se arrepende. Nós estamos tratando aqui do exercício do ministério pastoral, do aconselhamento conjugal, é disso que nós estamos falando, porque o indivíduo que se propõe a aconselhar casais, mas ele tem um histórico de adultério, a sua história depõe contra ele. Então é bem complicado. Ele terá problemas. E além do mais, é importante salientar que Davi não era pastor, Davi era rei. Então, há quem diga, mas ele escreveu salmos, ele organizou os cantores no templo. Sim, Davi fez isso. Então, se você teve uma experiência similar à de Davi e se arrependeu, então faça isso, escreva livros para ajudar na igreja, organize os cantores, mas Davi não aconselhava casais, principalmente depois do seu adultério. Aliás, depois do adultério de Davi, a sua vida foi muito conturbada. Deus o disciplinou de forma severa. O filho de Davi morreu, a sua família depois viveu momentos conturbados. Davi perdeu Absalão, o filho se voltou contra ele. Ou seja, foi algo terrível, né? Então, o adultério, ele traz uma série de consequências, uma série de implicações. E voltamos a dizer, Davi não era pastor, porque a liderança espiritual do povo de Deus, ela era uma ocupação do sacerdote e não do rei. Mas, quando olhamos também aqui para 1 Timóteo 3, que é o texto que estamos lendo, nós entendemos que cada uma dessas características aqui envolve uma história, né? A igreja, ela deveria ter uma história com essa pessoa que almeja episcopado para que pudesse identificar essas características. Ou seja, como saber que alguém é apto para ensinar se eu não convivo com essa pessoa? Como saber que alguém é vigilante, sóbrio, que é honesto, hospitaleiro? Poxa, para saber se é hospitaleiro eu tenho que ter ido na casa dele, né? Então, não tem como saber se o indivíduo ele traz consigo essas características morais se eu não conviver com ele. E além do mais, lá no versículo 7, diz assim, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Veja, é importante que a igreja conheça esse indivíduo, conheça a sua história e ele tenha uma história em que ele é fiel no seu casamento, em que ele é um bom pai. É uma história, não é um momento. Ou seja, não se trata de um momento que agora eu sou fiel, então agora que eu estou fiel, eu posso aconselhar. Não, o texto aponta para um histórico. E esse histórico envolve o testemunho, envolve a forma como os de fora me enxergam. Então, se eu cometi adultério, se houve um escândalo, os de fora, eles vão continuar me enxergando como alguém inabilitado. Eu não vou ter bom testemunho dos que estão de fora. E isso é importante a gente refletir, porque veja bem, se nós levarmos para outra área, por exemplo, você faria um tratamento capilar com um indivíduo careca? Você não faria isso, seria algo absurdo, né? Então nós vamos procurar alguém que tenha uma conduta que esteja alinhada com aquilo que ele prega. Nós vamos olhar para a história, nós sempre vamos fazer isso, olhar para a história e dizer, mas, poxa, mas se o indivíduo não era crente, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do período que o indivíduo não conhecia Cristo, quando ele não tinha nascido de novo, mas o momento em que o indivíduo, tendo nascido de novo, no momento que o indivíduo afirma ser convertido, ele praticou o adultério. Então, entendemos que ele não está mais habilitado para aconselhar casais. Ele precisa agora de constante aconselhamento nessa área. Ele não está mais habilitado para o aconselhamento conjugal. E assim, embora seja um ponto de polêmica, alguns certamente vão discordar de mim e você tem todo o direito de fazer isso. Eu não estou aqui impondo esse pensamento, mas expondo. E eu, por exemplo, entendo que o indivíduo não deveria pastorear mais,
porque agora o seu histórico de vida depõe contra ele. Então é difícil você ir a uma igreja, procurar aconselhamento e se deparar com um pastor que está no quarto casamento, ou se deparar com um pastor que tem um histórico de adultério. É muito complicado porque a gente não vai atribuir credibilidade, né? É difícil, né? Mas, enfim, respondendo à pergunta inicial, não. O indivíduo que praticou o adultério, ele não está mais habilitado para aconselhar casais, porque o que habilita o indivíduo a aconselhar é a palavra de Deus e o relacionamento com o Senhor. O indivíduo precisa ter nascido de novo. Se ele nasceu de novo, ele maneja bem a palavra da verdade, ele está numa relação íntima com o Senhor, então ele está habilitado a aconselhar casais. Entretanto, alguns pecados escandalosos, como o adultério, acabam sendo um mau testemunho em relação à história desse indivíduo e fazem com que esse aconselhamento não seja tão bem recebido, né? Então, eu acredito que esse indivíduo agora ele não deveria prosseguir nessa prática, né? Mas ele deve agora receber aconselhamento. Bom, espero que tenha ficado claro e desejo que você continue a nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo.